JBL, tá, meu jovem? Pessoal, hoje aqui no Pagão, o pessoal viu trazer edição limitada da JBL. Um novo lançamento, tá, patrão? Pessoal, é o fone Bluetooth, aquele fone sem fio, tá, pessoal? Pessoal, esse fone foi lançado em comemoração a 50 anos da JBL, tá, PJ? Jorge, esse fone, pessoal... É pra vocês. Jesus falou assim, ele pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos. Quem não crê já está condenado. Mateus 24, Jesus ele faz um sermão profético falando do que aconteceria antes da sua vinda. Quando a gente fala que Jesus vai voltar, a gente não está falando que ele vai vir como homem novamente. É isso que a Bíblia diz. A primeira vez ele veio como homem. Ele tinha que pagar a nossa dívida. Foi isso que ele fez na cruz. Agora, quando a gente fala que ele vai vir, ele vem para buscar aqueles que se salvaram. Aí, uma carta que o apóstolo Paulo escreve, em 1 Coríntios 15, ele fala assim, olha, os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser arrebatados, num piscar de olhos. Isso é uma promessa que ele fez. No Evangelho de João 14 diz, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar e eu volto outra vez. Acontece que ele vai voltar, o mundo não acredita nisso, a igreja de hoje não está acreditando nisso, mas ele vai cumprir a profecia. Tudo quanto está escrito nesse livro foi escrito para aviso nosso, escreveu o apóstolo Paulo, para aviso nosso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A Bíblia diz, há muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. A Bíblia foi escrita para justamente nos avisar daquilo que vai vir e daquilo que vai acontecer, para que a gente não fosse enganado. Mas Deus mandou profetas. Jesus falou assim, Deus mandou muitos profetas, e vocês mesmo, o próprio povo de Israel, mataram os profetas. Eles que deveriam receber os profetas, eles mesmos mataram. Jesus é o Messias. Até hoje aquele povo está lá esperando o Messias. Mataram ele. Ou seja, a religião deixa o povo cego demais, tá? Se você precisasse de uma religião, eu falava para você, corre atrás de uma igreja, vai procurar uma igreja, vai ser católico, vai ser evangélico. Não, filho, você não precisa de uma igreja. Quando a pessoa crê em Jesus Cristo, ela se torna templo do Espírito Santo, ela faz parte da igreja. E aí não tem como você vender, você comprar, para você fazer parte dessa igreja. Você faz parte do corpo, onde Jesus é o cabeça. Agora, se você quer uma religião, todas elas vai te enganar, vai mentir para você e vai levar você para o inferno. Porque nenhuma igreja pode salvar o homem. Nenhum homem, seja um padre, ele não tem poder de fazer uma missa para tirar você do inferno, do purgatório que eles inventaram. Nenhum espírita, nem Chico Xavier tem poder de reencarnar você. Ah, o povo aceita muita religião e não acredita na Bíblia. A Bíblia é a coisa mais simples. Jesus morreu na cruz, pagou a nossa dívida. Você é o templo do Espírito Santo. Você tem acesso a conversar com Deus aqui nessa terra. O que o povo de Israel fez? Se voltaram para a idolatria. Começaram a adorar ídolos. Começaram a adorar uma deusa chamada Rainha dos Céus. O que o povo de hoje faz? A mesma coisa. Bota uma deusa lá, com vários nomes, do mundo inteiro. É Fátima, Lourdes, Maria, Aparecida, Conceição e mais e Guadalupe, desatadora de nó, uma deusa, deusa disso, deusa daquilo. O apóstolo Paulo, ele entrava nas cidades antigamente, e eles acreditavam em vários deuses. O cristianismo não era realmente mostrar o Deus que verdadeiramente criou o céu e a terra através do seu filho, através de Jesus. Jesus falou assim, quem vê a mim vê o Pai que me enviou. Não tem segredo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Só que a geração de hoje não acredita. A geração de hoje, ela foi doutrinada para receber o anticristo. Isso aqui é pior. Além de não acreditar nas escrituras, não acreditar que Jesus está vivo, não acreditar que Jesus vai voltar, e ainda é uma geração que foi doutrinada para receber o anticristo. Isso é que é mais triste da gente ver. Por isso que o profeta Daniel,
Ele profetizou que no final dos tempos as pessoas iam correr de uma parte para a outra, correndo atrás de religião, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de alguma coisa, correrão de uma parte para a outra, correndo atrás da felicidade. A ciência se multiplicará. Essa ciência se multiplicou. Por que não resolveu o problema da humanidade? Porque está cada dia pior. A ciência não vai mudar a vida de ninguém, porque a Bíblia fala assim: a ciência incha, o amor edifica. Mas acontece que no final dos tempos Jesus falou assim: o amor de muitos esfriará por causa do pecado. O amor de muitos esfriará. Então não adianta ter ciência, ter tecnologia e viver afundado no pecado, cometendo suicídio, cometendo loucuras. Nunca se viu uma geração que usa tantas drogas. O próprio governo de hoje patrocina as drogas. A própria religião faz tráfico de drogas. Não adianta a gente ficar correndo atrás de homens. Os homens são corruptos. Jesus falou assim: um cego que é outro cego, os dois caem no mesmo buraco. A proposta do cristianismo é Deus habitando dentro do homem. Você é o templo do Espírito Santo. Essa é a proposta do cristianismo. Jesus rasgou o véu do templo e qualquer pecador miserável tem acesso a Deus através do sangue de Jesus. Depois da morte, segue-se o juízo. Se você seguir o curso desse mundo, você vai morrer e vai perder a eternidade. A Bíblia fala assim: muitos vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Mas ninguém vai ficar no cemitério. Ninguém. Todo mundo vai ter que sair do pó da terra. Deus não criou o homem para ser um objeto descartável. Deus criou o homem sua imagem, sua semelhança. Por que estão aí cometendo suicídio a cada 40 segundos? Uma pessoa comete suicídio. Porque é uma geração de loucos. Uma geração seguindo youtubers. Uma geração acreditando em bonequinho de gesso. Que um bonequinho de gesso tem poder. Acreditando em feitiçarias. Cuidado, filho. Sodoma e Gomorra foi destruída. O mundo antigo de Noé foi destruída. O salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus falou assim: no final dos tempos, cuidado que ninguém vos engane. Irão muitos dizendo ser o Cristo, enganarão a muitos. O banco mais rico do mundo está lá no Vaticano. Jesus falou para nós juntar tesouro na terra. Que história é essa? Muitos serão enganados. Muitos serão enganados, porque a Bíblia fala que não receberam o amor da verdade para serem salvos. Tá? Jesus, ele morreu na cruz porque tem novos céus e nova terra. E ele falou para você não se preocupar com as coisas dessa vida. Mas ele falou: busque o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O povo está fazendo completamente ao contrário. Esqueceu-se do reino de Deus e está buscando só as riquezas dessa vida. Leia as Escrituras. Se você realmente crê nas Escrituras, você não vai ser enganado. A Bíblia diz que Jesus, ele se chama a palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. Tá? O verbo se fez carne. Ou seja, a própria palavra se tornou vida para dar vida para você. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 1:3: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Você pode escolher se você vai seguir Jesus ou você vai seguir esses youtubers da vida. Quem é que tem vida eterna para te entregar? Porque cachaça, droga, sexo, isso aí o diabo dá de bandeja. Eu quero ver você ter vida e vida em abundância. Jesus falou assim: aquele que crê em mim terá vida e vida em abundância. Abundância de paz e abundância de alegria. Nós somos um templo do Espírito Santo de Deus e nenhuma casa fica vazia. Todo o corpo é um templo. Para sua segurança, então dá uma olhadinha, filho. Jesus falou assim: pelos frutos conhecereis a árvore.
A gente ama música, não é mesmo? Mas pro bem-estar de todos, use fones de ouvido. Obrigada. Use your headphones. Thanks.